Olá pessoal, tudo bem? Ciro do Aviation Cult, hoje dando início a essa série Aviação na Íntegra. No primeiro episódio de hoje vamos falar de Boeing versus Embraer, destinos opostos. Entender o que deu errado, o que aconteceu, histórico e aspectos interessantes com os nossos convidados de hoje. O professor Jorge é advogado, piloto, membro do grupo de estudos dos estatutos da FAI, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico OAB Goiás, consultor externo da Frente Parlamentar para a Promoção da Aviação na Amazônia, foi presidente da Comissão de Especialistas para a Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica no Senado Federal. Arnold Piper, piloto de linha aérea, participa ativamente de projetos de desenvolvimento na aviação brasileira, foi um dos responsáveis pela queda do quadro de teto nos mínimos para pouso, também responsável pelo abandono dos níveis mínimos de FIR, está envolvido em diversos projetos relacionados com o espaço aéreo. Então, hoje para falar sobre Boeing e Embraer. A gente viu que semana passada a Boeing rompeu aí o noivado com a Embraer, né? Antes da gente entrar nesse assunto, vamos tentar entender primeiro qual a natureza histórica dessa união. O que aconteceu, o que levou essas duas empresas a buscarem negócios juntos e o que aconteceu em âmbito internacional para que isso acontecesse. Professor Jorge. Bom, a Embraer, ela é uma empresa, né, que sempre foi, de certa forma, um orgulho nacional do Brasil. Ela sempre foi vendida com esse blend. É uma empresa que demorou muito para aprender, porque realmente, na aviação, meu amigo, a indústria aeronáutica é uma indústria de segredos, é uma indústria extremamente técnica, é um mercado extremamente reservado, e então o Brasil ele se propôs então a entrar dentro da indústria aeronáutica. Eu até digo que isso começou lá pelos idos da Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil, quando ele foi para a Segunda Guerra, ele negociou várias trocas de tecnologia também. E o Santos Dumont ele já tinha até mesmo idealizado onde seria criado o que seria hoje tanto o ITA quanto a Embraer. A Embraer, então, ela nasceu pequena, nasceu com um projeto no avião Bandeirante, e, de repente, ela fez um projeto junto com a Itália, com a Ermac, que desenvolveu o Chavante, então ela foi desenvolvendo aviões também de melhor desempenho, foi desenvolvendo Brasília, e, de repente, ela foi participar também, junto com a Ermac, do AMX, e quando ela fez o AMX, ela, olha só, na época, sofreu críticas muito grandes do governo brasileiro, porque cada MX sairia por 16 milhões de dólares, que era mais caro do que um F-16 novo, na década de 80 praticamente, no começo dos anos 80. Mas o trade-off que nós tivemos com isso foi muito grande. Afinal de contas, como resultado desse processo, a Embraer, até para ela ser privatizada, para ela se tornar atraente, ela tinha que ter um produto. E esse produto, então, a Embraer ela percebeu que tinha um mercado dos jatos regionais, porque ela viu que a Boeing, que a McDonnell, elas tinham aeronaves que tinham até 100 passageiros, 100 e poucos passageiros, e apenas turbohélices que dominavam o mercado, que representavam aeronaves com 50 passageiros. Foi quando, então, ela lançou o 135, o 145, que deu um fôlego, inclusive, para que ela fosse, entre aspas, privatizada, mas a Embraer, quando ela foi privatizada, o governo manteve uma participação nela, uma coisa de 5%, além do Golden Share, que é aquela cláusula resolutiva para fechar ou não fechar grandes negócios, e ela foi adquirida por grandes grupos estrangeiros, a Embraer, ou seja, a Embraer hoje ela é uma multinacional brasileira, ela não tem um capital nacional, acho que o capital nacional dela não deve resultar em 6 ou 7% do seu total. O restante tudo são grupos de participação, bancos que hoje movimentam a Embraer. A Embraer, então, ela cresceu muito dentro desse contexto internacional, os produtos dela foram reconhecidos como baratos, como, de certa forma, baratos, né? Operacionalmente convenientes, e isso daí, então, foi também alertando a concorrência. A Bombardier veio em seguir com seus produtos e, de repente, para resumir, chegamos no ano de 2018, a Embraer estava com um case muito grande de produtos na área militar, na área executiva, com os jatos executivos mais vendidos do mundo em suas respectivas categorias. Estávamos também com os nossos jatos, né? E a própria Azul, acho que o Piper pode até falar muito bem disso, né? Viu nos aviões da Embraer uma oportunidade muito boa de atender o próprio mercado interno nosso, né? Dentro das suas características, número de passageiros, tivemos a Trip, depois tivemos a Azul, enfim. E quando você chega em 2018,
nós vimos que a Airbus e a Bombardier fizeram um movimento muito importante, que foi qual? Bom, elas se fundiram. Mas o que se fundiu? Não foi toda a Bombardier que se fundiu. A Bombardier ela se fundiu praticamente com o seu C-100, com o seu projeto já de aeronaves de maior porte. E quando ela se funde com a Airbus, ela fez uma coisa impensável. Ela abriu mão da própria marca. Ou seja, olha a jogada de marketing. A Airbus, de repente, assumiu o Bombardier e o C-100 dela, que era simplesmente o C-100, virou o Airbus 220. Então, nós vamos ver que em 2018, enquanto o C-100 tinha pouco mais de 20 encomendas, até o ano passado tinha mais de 600 entre opções firmes e opções alternativas. Tudo por causa da força Airbus. Então apareceu a Boeing, que não podia ficar de fora dessa jogada, obviamente, e viu na Embraer uma opção muito interessante à época de mercado, sendo que nós já tínhamos a Tupolev no mercado, tínhamos a Sukhoi tentando entrar no mercado, a Mitsubishi tentando entrar no mercado e a chinesa, a Comac, né, também tentando entrar no mercado. Dentro disso tudo, o que vai acontecer? Dentro assim, da análise que eu fiz. Sim, nós tivemos alguns entraves de ordem burocrática, de ordem técnica, para que fosse concluído esse trabalho da Boeing com a Embraer, tanto que a Boeing, no primeiro momento, queria adquirir toda a Embraer, inclusive seu braço militar, o que dizem que o governo não permitiu. As cláusulas nós não tivemos acesso. Então, ela comprou os E-Jets, né, os Regional Jets, da própria Embraer. E aqui no Brasil nós temos que passar por várias etapas administrativas, temos o CAD, nós tivemos as questões no Congresso, que muitas pessoas protestaram, acharam ruim, viu? Só que no meio do caminho aconteceram algumas coisas. Além de todos represarem as encomendas das aeronaves Embraer, enquanto aguardava fusão, se não seria ou não com a Boeing, e a Bombardier começou a venda agressivamente entrar no mercado como Airbus, diga-se de passagem, né? Nós tivemos o 737 MAX. E é engraçado, das 5.000 encomendas que a Boeing tem, seus jatos comerciais, 4.000 praticamente são de MAX. Tá? Então, tivemos o groundamento dos MAX, tivemos problemas com o 737-800 NGs também, que começaram a aparecer fissura nas asas. A Boeing, que de 2018 para 2019, que teve um lucro recorde, a Boeing, se ela faturou 101 bilhões de dólares em 2018, ela teve um lucro de mais de 10 bilhões, então ela está tendo um lucro líquido de 10%. De repente, ela já fechou 2019 para 2020 com prejuízo de 630 milhões de dólares, aproximadamente. E de todo esse contexto que nós tivemos, a Boeing, que está com um caixa de mais ou menos uns 15 bilhões de dólares, como foi apurado, vencimentos de compromisso em torno de 5 bilhões a curto prazo, as encomendas despencando, os problemas com a própria o 737-800 MAX, né? Que fez, inclusive, que a Boeing perdesse até mesmo a primeira posição na produção mundial de jatos. E nós temos até hoje mais Airbus 320 do que 737. Olha só. É interessante o seguinte, tem um livro que fala Boeing versus Airbus, que trata da concorrência Boeing versus Airbus, não a nível tecnológico, e sim a nível econômico, que é o que interessa no final, né? Então, lá ele diz o seguinte, que a política econômica da Airbus é muito mais agressiva do que da própria Boeing. Então, assim, em 2016 eu tive a oportunidade de visitar a Embraer, e conversando com um engenheiro, né, um engenheiro que era diretamente envolvido com os projetos, ele disse que a Airbus tinha quase 1.000 encomendas a mais de um mesmo produto, assim, se você pegar o comparativo 320 e 737, o número de encomendas a mais da Airbus excedia em 1.000 unidades, ou seja, estava 1.000 unidades à frente do 737. E é interessante porque toda essa concorrência que o senhor falou aí, eu acho que não é assim, a tentativa, são dois players tentando abocanhar o mercado todo, né? Então você via, tinha a Embraer ali com o 190, que até então reinava, né? E reina, veio o A220, que a Airbus pegou na tentativa de entrar nesse mercado, e a Boeing, se você parar para pensar, ela não tinha um braço nas aeronaves ou na tecnologia de entre 100 e 130 passageiros. Eu acho que foi uma tentativa também de... Não. O que eu quero dizer é que a briga é mais a nível de dois players do que qualquer outra coisa. Só para nós fecharmos aqui rapidamente, né, porque eu acho que a análise do Piper vai ser muito interessante, porque ele é o cara que acontece, entendeu? Porque a coisa é mais ou menos assim, só fazendo uma rápida conclusão, né?
porque até mesmo a Airbus, ela tem uma penetração muito grande no Oriente Médio, na própria Europa, sem dizer que no Oriente Médio, né, tem aquela situação, porque os americanos, os europeus ganharam muito mercado militar na década de 80 e 90 dentro do Oriente Médio, e então existe uma certa simpatia maior pelos europeus, tanto que você vê praticamente quem manteve, quem sustentou a 380, né, foram principalmente as empresas do Oriente Médio. E as empresas do Oriente Médio também estão tendo esse aporte muito maior, a própria 220, que teve em relação aos próprios produtos que a Boeing pudesse oferecer. Ou seja, e agora, o que está acontecendo, né? Agora a Embraer, de repente ela foi pega no meio de uma crise, uma pandemia internacional. O medo, né, a soma de todos os medos parece que agora se concluiu, porque nós temos o A148 da Antonov, que está pronto, que é um produto que já está no mercado. Temos o parece, salvo engano, o SpaceJet, né, da Sukhoi, que está tendo seus problemas, mas está saindo. Temos o Superjet da Mitsubishi. E detalhe, há 2 dias a Mitsubishi, ela concluiu as negociações para a aquisição da CRJ da Bombardier, da Canadian Regional Jets. Enfim, e ela já vai fazer essa operação e já vai assumir a partir de 1º de junho esse braço que não tinha sido entregue para a Airbus. E temos também a própria Comac, que está usando, se não me engano, as próprias instalações, a chinesa Comac, que a Embraer tinha em Harbin, aonde eles aprenderam a montar os Legacies. Eu quero dizer, então, o contexto que nós estamos vendo hoje, né, é uma coisa assim, extremamente intrínseca. E não teve, até agora, eu assisti nos sites internacionais, né, porque eu gosto muito de ter a percepção do estrangeiro, porque eles são mais imparciais. Em primeiro lugar, eu quero destacar com orgulho, vir dizer que a Embraer está envolvida em uma discussão de tão alto nível, que é importantíssimo. Sem e, por dúvida. outro lado, eles também falam uma coisa que é interessante, porque até o momento eles não sabem quais foram os motivos que levaram a Boeing a suspender. Pelo menos a Boeing não falou para eles quais seriam os motivos, né? Não falou para a grande mídia internacional por que suspendeu o acordo, apesar disso daí estar aparente. Então agora temos assim, resumindo, tivemos um namoro, um noivado, o noivo fugiu do altar, ou a noiva fugiu do altar, deixou uma conta muito grande para trás. Essa conta vai ser cobrada através de uma corte de arbitragem em Nova York, e o jeito que a coisa foi feita ficou muito ruim, porque afinal de contas, não sei como é que se você suspende o namoro, se você dá um tempo no noivado, não sei como é que os casais reagem dessa forma. Só que agora parece que partiu para quebrada de prato. E as consequências agora, meu amigo, vamos ver, né? E é verdade. Você acha que de alguma forma as empresas podem tirar proveito de toda essa situação e conseguir benefícios a níveis comerciais e algumas coisas assim? Eu acho que no momento não. Eu acho que vai manter o mercado um pouco, eu diria até um pouco tímido por algum tempo, provavelmente, porque o mundo agora estava tentando ver o fim da novela, né? Se esperava que esse casamento fosse o fechamento da novela. Vamos deixar essa novela terminar para a gente voltar à vida normal aqui, né? Só que aí agora aconteceu isso. Então, o fim da novela foi prorrogado um pouco. Essa é a impressão que eu tenho. O mercado que a Embraer atua é um mercado forte, esse mercado de aviões entre 70 e 120, 130 lugares. Esse mercado, na realidade, é um mercado onde o C-Series, atual Airbus 220, ele atua, mas ele tem um certo overlap com o mercado do Airbus 320 e do 737, né? Eu acho que até por isso também a Airbus pensou em entrar nesse mercado, mas também porque esse produto é um produto que ameaçava o próprio 320, exatamente, porque ela tem um overlap ali. E obviamente nós estamos falando de um produto. Perdão. Não, eu ia falar, obviamente a gente está falando de um produto que tem mais ou menos 30 anos a menos, né, nas suas opções tecnológicas, falando especificamente do 220 agora, comparativamente ao 320, né? É uma aeronave que, querendo ou não, foi projetada lá nos anos 80, então muitas das soluções tecnológicas que a aeronave apresenta, embora ainda seja considerada uma aeronave moderna, na realidade é uma aeronave de 30 anos de projeto, mais de 30 anos de projeto. Então o 220 entrando ali como um filhotinho nesse mercado,
lá na frente com certeza ia dar trabalho. E agora está debaixo da asa da própria Airbus, por assim dizer. Então ela se protege um pouco. A Airbus, nesse sentido, a Boeing e a Embraer ficam um pouco mais expostas, né, com esse casamento não acontecendo. Porque, como o professor Jorge comentou, esse é um mercado onde existe muito segredo, existe muita pesquisa e desenvolvimento, né? É uma coisa atípica para o terceiro mundo. A Embraer, sendo de um país terceiro mundo, ela tipicamente não encontraria condições de trabalhar no ritmo de empresas que fazem isso, né? Que tem que investir muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para poder permanecerem competitivos. Isso faz um uso intensivo de capital, o que é muito difícil para uma empresa no terceiro mundo. Então, a Embraer ela tem essa característica já multinacional, como definiu muito bem o professor, por conta disso, né? Para ela poder jogar nessa arena de gigantes, que não é fácil. Mas esse mercado está cada vez mais competitivo em função até dessas fusões, e eu acho que ambos saem um pouco fragilizados, tanto a Boeing quanto a Embraer desse mercado. E o interessante é o seguinte, dito o que vocês falaram, abre espaço para a gente especular um pouco, né? Se é benéfico para um, é benéfico para outro. Se é uma estratégia de proteção a nível global e econômico para um e para outro, o que será que aconteceu? Aí a gente entra na seara da especulação. O que vocês acham que a gente pode especular acerca desse insucesso, desse término desse noivado? Olha, vamos colocar assim, nós vamos aprender muito com a situação. Eu acho que isso é a verdade, né? Se eu fosse para dar um recado, porque você pensa assim, a Embraer já é uma empresa grande, a Embraer já é uma empresa consolidada, e o que você aprende e qual é a primeira coisa que você aprende na aviação? Primeiro, você tem que ter redundância para tudo que você faz. Redundância significa que não um plano B, mas o plano B ele tem que ser um plano A alternativo. Assim como no aeronave, né, você tem redundância para praticamente todos os sistemas que você opera. Eu duvido muito que e vocês, assim, quem opera em grandes linhas aéreas, né, sempre tem que ter uma sala de crise, sempre tem que ter uma coisa para qualquer incidente que aconteça, qualquer aeroporto, em qualquer lugar do mundo, já tem que ter um plano para ser colocado imediatamente em ação. Eu duvido muito que a Embraer ela não tenha entrado nesse negócio sem ter uma alternativa, ou seja, também sem já calcular que o certo poderia dar errado, porque senão seria muita inocência. Então, eu prefiro acreditar que a Embraer ela também já tinha uma expectativa caso a coisa não desse certo. A quem ela recorreria? Como é que ela trabalharia? Porque assim, né, como diz lá na terra do paper, né, you cannot put all your eggs in one basket. Você não dá para colocar todos os ovos numa cestinha só. Você não pode contar com isso, né? Tudo bem, aqui no Brasil a expressão é um pouco mais feia. Não vou falar. O que você espera da galinha, né? Do ovo na galinha. Você não pode esperar, tá? Mas eu acho que esse daí é aquilo que nós vamos ver. Eu acho que o mundo corporativo ele vai ter que ver o que vai acontecer. O que foi me questionado pela imprensa internacional, que entrou em contato comigo, né, pelo fato de eu estar assim praticamente em Brasília, hoje um pouco mais isolado, né, devido à pandemia que nós vivemos, uma preocupação que foi colocada foi a seguinte: fala, olha, mas afinal de contas, o governo brasileiro vai ou não vai dar ajuda? Sim, o governo brasileiro vai dar ajuda, assim como a Boeing vai receber uma ajuda estatal, uma ajuda pública, obviamente, né? A Air France agora, o governo francês já declarou que vai dar 7 bilhões para a Air France, para essas empresas em geral. Aqui no Brasil, nós temos o FNAC, mas o FNAC ele segue contingenciado, a verba do Fundo Nacional de Aviação Civil, tá? E tem a proposta do BNDES, que já tem aqueles 5%, né? Que é o BNDES Par, que participa da Embraer, dele também fazer um grande aporte. Mas o problema é que para ele fazer esse aporte, o governo não vai dar dinheiro, o governo vai emprestar dinheiro. E se você empresta dinheiro, você tem que dar uma garantia de que você vai conseguir pagar esse dinheiro de volta. Agora, como é que você vai pagar esse dinheiro? Que garantia que você vai dar? Você vai dar ações? Nós vamos reestatizar a Embraer? Reestatizar a Embraer está totalmente fora de questão. Eu acredito nisso. Agora, seria aí na contramão da história, né? Não, isso é na contramão de qualquer praticidade. Agora,
o governo ele vai adquirir mais ações ordinárias, ele vai aumentar a participação dele. Eu acho que, no momento, a Embraer deve estar trabalhando nisso agora, para verificar como é que vai viabilizar esse aporte, fora os estudos que ela está fazendo para atuação nesse novo mercado, que, na verdade, teve uma pausa, né, por conta dessa negociação com a Boeing, mas eu acredito que, mesmo para a negociação com a Boeing, a empresa tem que ter uma vida própria, tem que ter um cenário comercial definido. Enfim, eu acho que essas são algumas lições que nós vamos tirar. Não, e a própria reação da Embraer foi uma reação um tanto quanto efusiva, assim, né? Eles já sinalizaram que vão entrar com as medidas jurídicas aí cabíveis, vai entrar com toda a força contra o rompimento do tratado. Assim, foi um término unilateral, né? Não foi um comum acordo, digamos. Olha, foi litigioso. Não, está sendo litigioso, mas é aquilo que eu falei. Isso daí é o dia a dia da empresa, de qualquer empresa. Entendeu? Isso aí, meu amigo, é aquilo que eu falo, né? Não é porque a empresa vai entrar no litígio que ela tem que parar tudo. Entendeu? Quer dizer, assim, isso aí o departamento jurídico, ou quem quer que seja, toca esse negócio e ela vai em frente. Ela precisa funcionar. Então, é isso que eu estou vendo. Sim, é briga, é feio, dá assunto, dá. Mas isso daí é uma parte da empresa. Mas nós temos outras partes muito grandes que elas têm que continuar atuando. Tem que, assim, não dá para você ficar chorando assim o leite derramado, né? Como você fala assim, a grosso termo. Entendeu? Quer dizer assim, agora que já era, meu amigo, tchau. Agora não é o que já era, é o que nós temos que dar continuidade. Vamos brigar, vamos litigar, show de bola. Mas e meus clientes, e o meu mercado, e agora? Eu tenho que mostrar que sou mais forte do que isso, e que isso daí já são águas passadas, fez parte da negociação que não deu certo, mas meus produtos são excelentes, são maravilhosos, são baratos, estão aí no mercado, vamos para frente. Meu ponto de vista é esse. Eu acho que a Embraer ela faz isso muito bem. A minha experiência com eles sinaliza nesse sentido. Eles trataram esse assunto todo da fusão, souberam separar isso muito bem, continuar dando suporte ao cliente deles, né? Atual clientela. Eles são, diga-se de passagem, muito mais fáceis de se trabalhar do que uma empresa como a Airbus, por exemplo, que ela vem de uma cultura um pouco diferente da Boeing. Até por isso eu creio que existia uma proximidade cultural entre a Boeing e a Embraer maior, porque a Embraer tem uma cabeça um pouco mais americanizada, vamos dizer assim, né, do que a Airbus. A Airbus tem aquele jeito europeu de ser meio monolítico, meio set on their ways, assim, né? Eles trabalham daquela forma e é aquilo, e se gostar tá bom, se não gostar também é problema seu. Então, a Embraer ela trabalha melhor esse aspecto. Ela dá suporte no mundo inteiro, né? Tem um suporte bom no mundo inteiro. Então, nesse sentido, ela é um fabricante muito bem estabelecido. Eu acho que a imagem da Embraer é uma imagem muito boa. E a gente tem também o seguinte, a Embraer e a Boeing já eram parceiros tecnológicos, né? Eles já tinham alguns projetos juntos, se não me engano, até na área militar do KC-390. Eu acho que, se não me engano, a Boeing era representante nos Estados Unidos ou na América do Norte toda. Ou eles fizeram a asa, desenhando, não sei. Tem algo em termos a nível tecnológico e projeto e outras coisas que eles já vinham trabalhando em conjunto. Então, existe uma afinidade não só, como você disse, corporativa, mas uma afinidade tecnológica em âmbitos de projeto também, né? Uhum. Exato. Eu acho que essa interação que você está falando, ela aconteceu ainda no EJET, mas no último projeto antes do E2, que era o Embraer 175, se eu não me engano, mais ou menos entre o 175 e o E2, houve alguma interação ali, alguma troca de ideias, vamos dizer assim, na parte tecnológica. Não sei exatamente em que nível de profundidade isso aconteceu, né? Mas certamente ali já começou um pouquinho esse namoro. E só lembrando o seguinte, todo mundo fala do Embraer 195, né? Porque ele é muito difundido aqui no Brasil, a maior operadora do Embraer 195, se não me engano, uma das, né? Mas o carro-chefe da Embraer é o 170 e 175, né? Correto. Você tem ali empresas como acho que é a SkyWest, que tem 600
600 aeronaves, 170, 600, 175, enfim, o carro-chefe da Embraer é o 170, 175. Toda a correto. tecnologia foi derivada, assim, ou adaptada do 170 ou 175. Foi. Agora, o primeiro avião dessa série que voou foi justamente o 170, né? Ele foi feito especificamente focado nesse mercado regional, principalmente o americano, mas não só, né? O americano e europeu. E daí saiu para uma aeronave maior, que é o 190, 195. A Embraer, nesse sentido, ela até arriscou um pouco ao lançar essa versão maior, porque ela não se enquadra na legislação da aviação regional americana, né? O E2, você fala? Não, o 190 especificamente. 190. Porque isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Mas o mercado americano é muito específico nesse sentido, porque por questões sindicais, na realidade, o mercado regional tem uma estrutura de pagamento diferente do mercado, vamos dizer assim, nacional, doméstico, ou seja como for que você queira chamar. Lá eles chamam de majors versus regionals, né? Então, a estrutura salarial, benefícios e tudo mais nas majors é uma coisa diferente do que acontece no mercado das regionals. E o que define isso é o tamanho da aeronave. O 190 ele não se enquadra como uma aeronave regional. E ele tem nas majors, né? Que a JetBlue é uma major lá. Correto, corretíssimo, exatamente. Então, ele é uma aeronave que é operado só pelas majors. Mas as majors, tipicamente, elas voam aviões maiores, o 737 e o 320, né? Que tem mais assentos. Então, é um mercado um pouquinho mais difícil de atuar. Mas esse é um inroad que a Embraer fez nesse mercado e fez bem, porque o produto fez um sucesso muito grande com a JetBlue, né? Ô, professor, e agora uma pergunta seguinte. Como ocorre uma fusão desse tamanho e como se desfaz uma fusão desse tamanho? Porque é lógico que a gente não está falando só em uma fusão de empresas. Se fosse uma empresa nacional fundindo com a outra, tudo bem, mas isso, obviamente, deve implicar em direito internacional, né? De empresarial internacional, tem mais coisas envolvidas. E aproveitando, o que você acha que teve algum peso político? Porque foi uma novela a fusão Boeing-Embraer. Foi uma novela a nível político, né? Digamos. Então, a gente viu muita coisa na mídia. Você acha que isso teve um impacto? E já aproveita e fala para a gente como acontece e como se desfaz esse casamento aí também. Eu volto àquela questão, né? Hoje não existe uma empresa isolada no mundo, né? Vocês colocaram isso aí muito bem, porque não só porque você fala, a Embraer não tinha apenas parcerias com a Boeing, com a Letco Air, com outras grandes empresas internacionais também, empresas de sistemas, né? E nós temos que lembrar uma coisa interessante, porque dizem até que a Embraer estava se preparando para dar um novo salto, porque 40%, aliás, quase 50% ou 60%, o Piper deve saber mais, do preço de aeronaves são seus motores, né? E existe o sonho, né? E também existia aquele receio de que com a aquisição do Gripen, a Embraer pegasse no pacote também, ou então alguma empresa brasileira começasse a estudar a fabricação de motores, já que a Saab, né, tem essa tecnologia. E seria também o último link, né, que você fecharia, porque o Brasil não fabrica os motores. Então, hoje, acho que as maiores proprietárias de aeronaves Embraer são as próprias financeiras, que são as proprietárias das fabricantes dos motores. Porque, assim, a fila é muito grande, os motores são caros, geralmente eles são feitos como se fosse uma troca, um escambo, por assim dizer, né, elegantemente. Seria interessante observar o seguinte, aí eu queria até a opinião do Piper, porque aqui no Brasil, sim, nós acompanhamos, né, toda a ladainha que foi a situação quando se falou que a Embraer seria vendida. Falaram que ela seria agora uma empresa internacional, não seria mais brasileira. Bom, de capital mesmo, praticamente, acho que nem 10% do capital da Embraer está mais no Brasil. A grande parte do capital da Embraer está na mão de empresas estrangeiras. Então, por isso que a Embraer ela é uma multinacional brasileira. E o capital dela não seria nem totalmente, assim, uma ínfima parte que é nacional. Não sei como é que foi a repercussão nos Estados Unidos, porque pelo menos dentro do setor. Porque talvez os Estados Unidos tenha uma percepção diferente, porque lá as pessoas do setor opinam sobre a situação. Aqui no Brasil todo mundo opina sobre tudo. Então aqui no Brasil nós temos muitos, né? Então aqui no Brasil nós temos muitos assim especialistas generalistas. E de repente quando isso cai dentro de um congresso, quando isso cai dentro dessa discussão de nível política, a coisa toma aquela matiz assim totalmente, entre aspas, patriótica, mas para mim é muito mais oportunista do que patriótica, né?
E, obviamente, que isso daí, devido até ao Golden Share que o Brasil tem em relação a essa... Porque aqui no Brasil, tudo é politizado. Quando a Embraer, em 2003, eu lembro que quando eu estava estudando lá em São José dos Campos, quando a Embraer ela estava com, acho que 20 mil funcionários, resolveu mandar 4 mil funcionários embora, tá? Poxa, entrou ação, entrou governo, entrou os cambau A4, né, para que aquelas demissões não acontecessem. Então, parece que até o próprio poder de gestão da empresa é muito pequeno. Antes, as reações políticas, as reações jurídicas que tem no Brasil, é uma coisa fantástica. A Embraer foi explicar. Olha, pessoal, em 1993, nós tínhamos 2 mil empregados. Chegamos em 2003 com, não sei, não lembro do número, mas 16 mil, estão mandando 4 mil embora. Quer dizer que nós estamos com um superávit de 8 mil empregos ainda. E temos que adaptar. Vamos montar uma outra unidade. Estavam indo pagar Gavião Peixoto. Enfim, então aqui no Brasil, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem essa particularidade. Então, aqui no Brasil, eles colocaram essa questão dessa fusão, primeiro, né? Acionaram, salvo engano, o CAD, que é o Comitê Administrativo de Defesa de Assuntos Econômicos aqui do Brasil. Por quê? Mas isso vai significar um monopólio, o Brasil vai perder com isso? Não vai? Ou seja, então, de repente, eles levam esse tipo de assunto para um órgão do governo, que vai fiscalizar, vai dizer se vai ter ou se não vai ter um prejuízo, o que vai acontecer. Tá. Depois nós temos aqui, a questão da política no Brasil é muito forte, sendo que seria muito simples, né? É uma questão de direito internacional privado. O que é o direito internacional privado? Você chama as duas empresas internacionais, você verifica quais são as legislações que podem ser aplicadas aqui no Brasil, qual a legislação que seria ou não seria conflitante, se a legislação de um país ou de outro é conflitante, você escolhe o foro do país que seja mais adequado para que o negócio seja tocado adiante. De certa forma, aqui no Brasil você tem que justificar que não vai ter a perda de empregos. A Comissão Europeia de Assuntos Econômicos entrou na jogada também, porque, afinal de contas, foi suscitado pela própria Airbus se teria ou não teria aporte do governo nisso, né, para dar subsídios para que essa coisa toda acontecesse. Enfim, a coisa em tese, que pese o tamanho da operação, ela teria tudo para ser uma operação relativamente simples. Os questionamentos internacionais acontecem, como aconteceu, tem a própria Organização Mundial do Comércio, que tem os braços que tentam evitar o dumping, e sendo que a Embraer e a própria Bombardier vivem as turras nessas discussões legais. Corretíssimo. Sim, violentíssimo. Às vezes uma ganha, uma outra perde, enfim. Mas era apenas aquela situação. O Brasil tinha que prestar contas para verificar a empregabilidade, tá? A questão de segredos militares sensíveis, que foi onde o governo entrou, realmente cortou. Ou seja, não era para ser tão traumático. Mas aqui no Brasil, como tudo praticamente acaba virando todo esse recambolesco jurídico, que você pode questionar juridicamente, uma fusão de duas empresas internacionais dentro do Brasil, a justiça tem o poder de parar essa negociação, inclusive, ou então das partes terem que prestar esclarecimentos, a própria questão política também, que é muito forte. Então, nós, fora isso, não é tão... Afinal de contas, assim, quando é que a Monsanto entrou no Brasil e comprou o Caramuru? Alguém teve notícia disso? Estou dando um exemplo, tá? Não sei se isso aconteceu. Mas são duas empresas de grãos muito fortes. Quando é que teve notícia que uma entrou, comprou a outra, fez o acordo, fechou e terminou? Quer dizer, ninguém fica sabendo. Passou despercebido. Passa desapercebido. Agora, a questão aqui no Brasil, obviamente, foi muito mais político o trabalho que deu do que o trabalho de ordem legal. Porque legalmente, pessoal, vai se resolver isso. A Embraer, ela tem pessoas competentes, vai tocar isso daí, independente do negócio dela, como eu coloquei aqui. Agora, a repercussão política que está dando, qual que é? Já tivemos um pedido, um projeto de lei, alguma coisa lá no Senado, para a reestatização da Embraer, o que eu acho ridículo, com todo respeito. Tá? Isso também não vai acontecer. Mas só para você ver o grau da coisa, a proporção que toma aqui no Brasil. E não são discussões técnicas, não são discussões práticas. Entendeu? São coisas que passam. Quer dizer, no fundo, um senador vai dizer, são os empregos brasileiros. Mas, meu amigo, se você está no mercado, você é empregado, um dia você está indo, outro dia você está fora. Tá? O mercado ele faz isso. Não adianta. Entendeu? Não adianta você querer fazer diferente, senão você vai fazer feio. E se você for fazer intervencionismo hoje, quer dizer, se os próprios investidores internacionais, você vai perder uma credibilidade muito grande, todo mundo fora do negócio. Tá? Enfim, você vê que a coisa aqui no Brasil é muito simples. Exato.
Eu acho que administrar uma empresa pública, desculpa, uma empresa de capital aberto, né? Não é fácil, porque o nosso cenário em primeiro lugar, ele tem uma carga tributária muito grande, né? Atípico, que é diferente do cenário, por exemplo, onde a Boeing atua, onde a Airbus atua. O nosso é fortemente carregado de tributos, mas isso cria todo um custo, né, que torna mais difícil a operação. Mas esse aspecto de quando é uma empresa que cai no olho público, vamos dizer assim, no olho do público, você tem esse aspecto convolucionado aí de envolver política, a opinião das pessoas, e até quando surgiu a discussão naquela época, eu comentei, mas a Embraer é uma empresa que tem ação negociada em bolsa, não é da opinião de ninguém especificamente, né? Mas é claro, como você bem comentou, o governo tem uma golden share ali, tem uma ação de ouro, vamos dizer assim, na Embraer, é um dos acionistas, é um desses acionistas que compram ações da Embraer na bolsa, vamos dizer assim, mas claro, ela tem esse aspecto especial em função da divisão militar, né? Não é fácil administrar a empresa nesse cenário. Eu acho que é isso que você comentou. A saída, com certeza, existe juridicamente. Vamos partir para a litigação, ver o que aconteceu, quem paga o quê, etc. E vamos continuar. Eu acho que o mercado da Embraer é um mercado que não parou, nem vai parar. A Embraer é um líder, naturalmente. O C-Series, apesar de ser um produto competitivo, ele atrapalha um pouco o mercado do 190, 195, mas ele não atrapalha o mercado do 170. Esse é um trabalho que né? Aplicabilidade, né? Característica técnica. Exato. Esse é um mercado talvez onde a Mitsubishi seja desses concorrentes todos que o professor comentou, eu acho que talvez seja o que mais tem uma possibilidade de ameaça no futuro, mas ele ainda está muito imaturo, né, como produto. E a Mitsubishi não tem uma boa tradição na aviação. Ela tem várias tentativas de produtos, geralmente uma coisa assim muito específica, mas ela não tem o histórico que a Embraer tem, que é muito mais brilhante, né? Começou com um avião como Bandeirante, vendeu para todos os 5 continentes, pouco a pouco foi se estabelecendo, depois o Brasília, que vendeu muito mais. E aí o 145, a série do 145 toda, essa aí sim, dominou o mundo, tornou a Embraer um fabricante super consolidado, né? E aí o E-Jet, ele vem é um produto assim, eu considero um produto de ouro mesmo da Embraer. É um mercado que é dela, para ganhar ou para perder. Uhum. Até por característica de concepção dos projetos, né? Como você falou, o C-Series é da década de 80. Enfim, o Embraer, o primeiro, se não me engano, foi em 2001, 2002, né? Em termos de tecnologia, já tive a oportunidade de voar Airbus, né? Tecnologia Airbus e tecnologia Embraer. Assim, a Embraer não fica atrás a nível sistêmico de forma alguma. Então, isso daí ninguém tira da Embraer mesmo, né? Então, agora, só para finalizar, entender também outra coisa que aconteceu que me chamou minha atenção. O governo ele sinalizou e ele segue em busca de uma solução para a Embraer a nível de parceria global. Né? Será que é vital para a Embraer buscar um novo parceiro que não seja a Boeing? É vital para a sobrevivência da Embraer? Porque o que a gente percebe quando o governo diz que ainda está buscando possibilidades com empresas chinesas e outras, que é vital para a subsistência da Embraer. Seria? O que vocês têm a dizer disso? Olha, na minha opinião, assim, do ponto de vista técnico, a dificuldade é aquilo que eu comentei no começo. Esse é um mercado onde o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento necessariamente tem que ser pesado para você se manter competitivo, né? Esse tipicamente não é um cenário bom para uma empresa brasileira, né? Devido a todo esse conjunto de fatores que torna o custo Brasil elevado, é muito difícil você ter fôlego para fazer isso, né? E a Embraer, sem dúvida, precisa. Pesquisa e desenvolvimento é a razão pela qual um avião custa o preço que custa, né? Além, obviamente, do custo dos motores, como bem definiu o professor aí, que é uma parte altíssima do
do custo. Então, eu acho que por esse lado, uma parceria provavelmente é a coisa mais saudável. Mas ela é uma empresa que tem as ações à venda em bolsa, né? Então, é complicado essa atuação do Estado, porque, no fundo, é uma empresa privada, né? Então, como fazer isso sem ir na contramão da história, né? É um desafio interessante. O que o governo poderia fazer de melhor, na minha opinião, em relação a isso, seria atuar um pouco nessa parte tributária, que é certamente um peso grande para a Embraer. Ou seja, seria muito importante se o governo não atrapalhasse. Se deixar sozinho, né? Se deixar sozinho, né? Se o parlamento deixar sozinho, se todos deixarem assim a Embraer, porque assim, a Embraer, ela cresceu porque ela tem pessoas capacitadas. A Embraer cresceu porque tem bons juristas. A Embraer cresceu porque ela conta com bons estrategistas, com bons administradores, com bons economistas. Ou seja, a empresa não se faz só o avião. O avião é o produto, é o resultado, a parte mais importante. Mas é claro, né, ela é uma empresa extremamente madura. É uma crise, é uma questão que aqui no Brasil suscita muito mais uma questão patriótica, até mesmo de ordem prática. Agora, quando teve a fusão da Embraer com a Boeing, que muitos criticaram, eu falei, olha, eu acho importantíssimo, porque, pelo menos naquele momento, 2018, né? Porque se a Embraer não fechar com a Boeing vai fechar com alguém. Então, ou seja, porque essa era a tendência do mercado, né? Se a Boeing quer, porque assim, eu estou vendo assim os estrangeiros discutindo, inclusive a questão do case tecnológico, o que a Embraer ofereceria para a Boeing e se isso refletiria positivo ou não para a empresa, como tudo, etc. e tal, quer dizer, então até isso eles estão discutindo a importância da própria questão tecnológica desenvolvida ou não pela Embraer, se aquilo seria ou não seria aproveitado. Mas é aquilo, se a Boeing fosse hoje investir num regional jet, o que ela teria que gastar, por mais tecnologia que ela tivesse, por mais que ela quisesse emagrecer um 737, encurtar um 737, ela gastaria muito mais do que os 4 bilhões que ela estava se propondo a comprar a Embraer hoje. Até você comprar e certificar, até você desenvolver e certificar um produto aeronáutico, demoraria muito mais. Então eu falei, olha, se a Boeing, como ela estava com todo aquele willing, todo aquele desejo de acontecer, se ela não fechasse com a Embraer, ela fecharia com outra. E naquela época, né, não tinha Covid, então ninguém estava com muito assim receio com o pessoal da Ásia ou não. Então ela podia tanto fechar com os chineses, ela podia tanto fechar com a Mitsubishi, que apesar de não ser uma empresa que tem pouca tradição na aviação, fez alguns produtos há algum tempo atrás, né? Mas não vamos dizer que a Mitsubishi não seja uma marca que não tenha credibilidade, porque ela tem credibilidade. Sim, é verdade. Como nós temos também a ATR, né, correndo por fora, né, que a ATR, apesar de apenas produzir turbohélices, né, eu não sei se ela faz hoje parte do grupo da Airbus ou não, mas como se fala, então tinha outros parceiros também no radar da Boeing. Quer dizer, agora não tem mais. Então, eu acredito que a Embraer, ela agora vai ter que realmente preparar com voo solo, tá? Porque o mercado, ou pelo menos aqui no Brasil, as pessoas não veriam com bons olhos a Comac chegar junto com a Embraer, até mesmo porque a Comac ela é uma 100% estatal chinesa. E nós sabemos que o governo chinês ela tem ativos infinitos, praticamente, nós vamos falar em moeda dólar. Então, de repente, assim, e a China, né, ela trata de questões éticas de formas diferentes que o Ocidente trata, até por uma questão cultural. Então, de repente, assim, vamos supor aqui, né, que a Comac pega e vende, olha, eu tenho esse meu avião aqui para 100 passageiros. Tá, e daí? É fly-by-wire. E daí? Motor é bom. E daí? Eu estou vendendo enquanto um IJ brasileiro aí custa, sei lá, 50, 60 milhões de dólares, eu estou vendendo esse meu aqui a 10. Meu amigo, é aquela história, né? E aí? O dinheiro, né? Não adianta. Não, é o dinheiro. Agora o que você vai fazer? Aí a China vai falar, então agora vocês querem se proteger, agora vocês querem fechar mercado, né? Porque, de repente, simplesmente a FAA não certifica a aeronave, a ANAC não certifica a aeronave, ninguém certifica a aeronave. O que a China faz? Tudo bem, Boeing não voa mais aqui. Quem não certificar o meu produto, não certifica o seu. E agora? É uma guerra comercial mesmo, né? Ou seja, a guerra nuclear, cara. O trem assim, entendeu? A coisa é muito feia. Então, a China, apesar de todos estarem com um certo receio, mas também ela está longe de ser ignorada. E mais e pior do que ser ignorada, ser atacada. E tem uma coisa interessante que o Piper já me falou isso, interessante
até lhe repetir aqui, mas só introduzindo, que a Embraer, ela é uma empresa que desenvolve tecnologia, né? E você pegar a indústria chinesa quase toda, é toda baseada em engenharia reversa, né? Então, seria um casamento que faz sentido, né? Bom, eu tenho a grana, eu tenho a indústria, eu tenho a estrutura, a mão de obra, você tem o know-how e desenvolve tecnologia, né? Então, se você parar para pensar em termos de relação simbiótica, um precisar do outro, eu acho que faz até mais sentido em termos de parceria China versus Brasil, né? Legal. É fato, é fato. Eu acho que a China tem muito bem comentado realmente. Tem esse aspecto de ser uma nação que ela cresceu meio que sendo o chão de fábrica do mundo, né? Cresceu no sentido político agora, vamos dizer assim, nesses últimos 30 anos aí, fabricando coisas para o mundo inteiro. E eu acho que nesse sentido isso tem um viés aí ideológico que a impressão que eu tive como acompanho a aviação há muitos anos é que a China ela vem buscando sair dessa forma ideológica que eles vêm atuando desde a Segunda Guerra Mundial, né? Porque eles buscaram isso daí, né? O Alan Greenspan comenta muito no livro dele, A Era da Turbulência, como os próprios membros do governo chinês, já nos anos 80, sabiam citar frases específicas do livro do Adam Smith a respeito do capitalismo melhor do que ele mesmo, né? E lembrando que os Estados Unidos é uma nação que foi fundada dentro desses conceitos, né? E os chineses tinham consciência disso. Então, essa abertura deles, essa criação de uma classe média é resultado de um trabalho que eles fizeram lá atrás, né? Então, eu acho que por isso a China tem também essa sabedoria de que não adianta eles fecharem o mercado, né? Porque isso seria ir na contramão do que o Adam Smith fala. O Adam Smith fala da mão invisível, né? Deixa o mercado se ajustar. Se você, como governo, não interferir, deixar que cada um atue no seu melhor interesse, a coisa vai se equilibrar eventualmente, né? Esse é o conceito básico do capitalismo que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Cada um atuar no seu melhor interesse não significa eu só ver o meu lado. Muito pelo contrário, eu tenho que ver o meu lado e o seu também, se eu quiser continuar fazendo negócio com você. Eu não posso fazer um negócio que só me beneficia e te prejudica, porque eu não vou ficar no mercado, né? Esse é o grande engano que as pessoas fazem com o capitalismo aqui no Brasil. O capitalismo, cada um atuar no seu melhor interesse, significa você justamente criar um ecossistema que seja saudável para todo mundo e não se aproveitar de alguém, sugar o sangue dele, vamos dizer assim, até secá-lo, né? E essa é a razão pela qual eu acho que internacionalmente existe essa tendência de não haver uma guerra, né? Vamos criar barreiras para o comércio, né? Esse é o desafio, é deixar que essa coisa se ajuste lentamente e cada um consiga atuar dentro do seu ecossistema, né? É isso aí. Bom, queria agradecer, professor Jorge, o meu amigo Piper também, por estar participando aqui com a gente. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui 2, 3 horas, 4 horas conversando e os assuntos vão surgindo. Mas eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos outros Aviação na Íntegra e que a gente vai ter o prazer de poder contar com vocês aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí. Boa correria para vocês aí, viu? Boa sorte para nós. Bom.